Graça e paz, abençoado, eleito do Senhor, privilegiado. Amém? Olha, eu vou dar um início a Isaías 55, para vocês terem mais um entendimento e conhecer a graça. Olha, esse Isaías é muito bom. Isaías 42, nossa, foi a palavra que ele me deu, dizendo que eu ia anunciar ele e abrir os olhos do cego. Entendeu? Isaías 43 é o máximo. 42, 50, olha, 53 é a história de Jesus, do jeito que ele ressuscitou, que ele viveu na terra. Entendeu? Ele se deu de si, deu tudo para salvar nós. Nós, aqui da terra. Ele salvou. Efésios 2 e Gálatas 5:1 foi para isso que Cristo nos libertou. Jesus, ele fez tudo bonitinho. Ele deu o seu corpo. Morreu na cruz. Como que ainda ele vai voltar, gente? Tira isso da cabeça de uma vez. Jesus não vai voltar. Já está no canal. Ele habita dentro de nós. Nós estamos com a cruz dele. Todo mundo tem uma cruz que tem que carregar. Deus deu uma quantidade certinha. Todo mundo tem um propósito. Deus tem um propósito na vida de cada um. E cada um tem que ir para frente. Que atrás vem gente. Não pense coisa ruim. Só pense coisa boa. A boca fala o que o coração está cheio e sente. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Deus já fez tudo. Jesus já fez a parte dele. João 17. Pode ler lá, que é Jesus entregando o trono para o Pai. Se ele entregou o trono para o Pai, por que ele vai voltar? Oh, meu Deus! Aí eu choro. É muita palhaçada. Esses cangulosos ficam dizendo que Jesus vai voltar por causa do dinheiro e vocês pagam. E quer, Jesus vai voltar para carregar as igrejas. Que história é essa? Igreja de pedra vai subir, é? A igreja somos nós. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, que é o Espírito, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Olha que coisa linda, que pérola linda. Era tão bom que tivesse aqui, que era mais explicativo. Ai, meu Deus. Olha só, tem aqui. Gente, desculpa, mas eu vou ler para vocês verem. Mais explicativo, tá? Que eu era doida para entender isso aqui. Veja. Vinde às águas. A sede e a fome são necessidades impreciosas. A vida humana são desejos tão intensos que ninguém consegue viver sem satisfazer a ele. Por isso, o Altíssimo usa a fome e a sede para expressar a urgência da salvação, ao se referir aos que não têm dinheiro. O Senhor mostra que a vida eterna é oferecida gratuitamente. Olha só, gratuitamente por Ele. Isso é, os ricos não poderão se exaltar por conseguirem nem os pobres poderão se desculpar por não a obter, e vice-versa, como a fome de água. Deus é a origem de onde
procedem, tá vendo? Recursos. Meu Deus do céu, que coisa linda. Inesgotável para aquele que manifesta a fé, independentemente de quem seja. Uau! Veja, comprai vinho e leite, pão, água, vinho e leite são usados para expressar o suprimento de Deus, a vida na antiguidade. Esses elementos simbolizam abundância, olha, abundância, alegria e prosperidade. Os sedentos e famintos não precisam viver em desventura. Olha que coisa linda, gente. Pois o Senhor tem um abundante banquete a oferecer. Mas para desfrutar dele, uau, veja, para desfrutar dele, o homem deve fazer uso da fé. Viu? O homem tem que fazer uso da fé. Tem que ter fé, gente. Fé, crer e confiar. Sobrenatural, pois ele nos garante a conquistar daquilo que Deus prometeu. A fé é a moeda de troca do reino de Deus. Oh, uau! Eu não podia deixar de ler isso aqui, gente. Meu Deus do céu. A de troca da moeda do reino de Deus. Ela tem um valor imenso, imensurável, quando acompanhada da obediência à sua palavra. Ninguém conseguiria pagar pela cura de um câncer, pela liberdade de um vício, pela paz e principalmente pela salvação. No entanto, o uso da fé nos traz todos esses valiosos benefícios. Uau! Veja, eu não podia deixar de ler isso aqui, gente. É lindo demais. Uau! Viu? Por isso que ele deixou eu com a Bíblia aqui aberta. É lindo demais. Meu Deus, eu fico extase, sabe? Eu fico maravilhada com uma coisa dessa. Vamos lá. Agora estou ajeitando aqui a Bíblia. Vamos lá. Eu vou ler um pouco rápido para ver se eu dou num vídeo só, tá bom? Eu li essa parte aqui explicativo para explicar essa parte aqui do 2. Olha só. Meu Deus. Ó, vamos lá. Vou ler. Ó. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aí vocês depois, olha, esse texto que eu leio, tá? Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho, naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Tá vendo? Isso tudo é coisa boa, gente. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. As mesmas coisas que Davi conseguiu, a gente consegue.
É só crer, 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 ter fé e confiar. Fé, fé, fé. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. A fé é uma certeza das coisas que não se vê. Vocês não querem ler a Bíblia? Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti por amor do Senhor. Uau! Teu Deus. Desculpa. E do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Uau! Ó, isso aqui é para mim e para vocês. Ele te glorifica quando você tem fé, confiar e crer. A fé do Abraão. Ele te glorifica. Ele faz você crescer. Entendeu? Entende? Ele vai te regenerar. Ele vai cuidar de você. Vai dar toda a sabedoria mais ainda. O que você quer mais? É só você ficar na palavra, orar, crer, ter fé e confiar. E ficar na palavra, dando entendimento, que ele vai estar dando um entendimento bem devagarzinho para tu, como ele está dando para mim. Eu ainda tenho muito que aprender, por muito que eu estudo, mas eu ainda tenho que aprender para passar para vocês. É isso que eu peço ajuda para vocês. Me ajude. O reino de Deus é gigante. Entendeu? Compartilhe, dê um like, faça esse vídeo ir para longe, gente. Muita gente está precisando. Tem gente dando dinheiro, horror. Vendendo casa, vendendo carro para dar dano para esses pastor, que não tem pastor na Bíblia, gente. E vocês estão ajudando, por favor, ajude. Quantas pessoas precisam ser libertas? Tem gente preso nesse sistema religioso. Aonde é que tem igreja, gente? Se as igrejas somos nós. Por favor, gente, por favor, me ajude. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele habita dentro de nós, gente. Não saia da videira de Deus, gente. Se você sair da videira de Deus, murcha, joga fora no lixo. Fica conectado com ele, enraizado com ele. Efésios 3 e Colossenses 2, fique enraizado com ele. Busque ele, mas não no monte nem nas igrejas, gente. Busque na palavra, por favor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Quando vocês começarem, ele mesmo se faz achar. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, por favor. Olha, deixe o ímpio, deixe o povo que faz coisas erradas, deixe e os seus pensamentos das coisas erradas e se o converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Meu Deus do céu, que coisa linda, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Foi aquela primeira parte que eu li na Bíblia miudinha, tá bom? Gente, desculpa, vou dizer de novo. É porque eu usava óculos longe e perto, e Deus me deu o poder de eu conseguir ler, mesmo sem o óculos. Ele me curou, gente. Porque, tá vendo quando é letra grande? Eu pego o melhor, tá bom? Mas eu dou o meu melhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão
ao que come. Tá vendo? Assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Ele está trabalhando em cima desses vídeos, ele está enviando esses vídeos para os lugares que ele quer. Por isso que às vezes ele faz eu chorar através dele, para ele, entendeu? Porque esses vídeos vai para o lugar certinho. É ele que está trabalhando nesses vídeos todinho, nesses canal todinho. Por quê? Porque eu não sabia de nada. Eu só usava era o Google e o Google e o YouTube só. Eu não sabia desses outros canais, não. Entendeu? E ele dá mais do que a gente pede e o que pensamos. E eu só vivo pedindo sabedoria. Só quero isso, sabedoria e saúde, só isso. Eu não quero nada. E os outros ficam dizendo, a senhora já está ganhando dinheiro. Não, eu não quero dinheiro. Eu só quero que vocês me ajudem a passar essas palavras para as pessoas. Tem gente ali cego, dando dinheiro para pastor, que não tem pastor. Jesus morreu na cruz e não pediu nada. Meu Deus. Conclusão. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiado. Os montes e outros outeiros romperam em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo bateram palma. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da salsa crescerá a murta, o que será para o Senhor, por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Glória a Deus. Aleluia. Tá vendo, gente? Deus abençoe vocês. Compartilhe, dê um like, dê um joinha. Jesus não vai voltar nunca. Jesus está dentro de nós. Tá bom? Não tem dízimo, não tem oferta, não tem santa ceia, não tem batismo nas águas, não tem vigília, não tem pecado, tem o erro da carne, quem planta colhe. Não tem papa, não tem pastor, não tem padre, não existe nada, nada, nada. A Bíblia não é mais sagrada, a Bíblia agora é um livro histórico, a história de Jesus de Nazaré e a história de Deus. Marco, Mateus, João e Lucas não são evangelho, são a história de Jesus de Nazaré. O evangelho só são dois, Pedro e Paulo, circuncisão e circuncisão. Entendeu? Agora é a graça. A graça. Amém. A graça. O reino de Deus. Que nós já estamos no reino de Deus. Mas para isso vocês têm que ter um entendimento. Amém. Graça e paz. E ser batizado com o Espírito Santo da graça.